Olá, que a graça do Senhor Jesus esteja com você mais uma vez. Estamos prontos para continuar aqui a nossa meditação. Obrigado por sua companhia, viu? Se ainda não é inscrito ou inscrita, não se esqueça de se inscrever e ao final deixar o seu gostei. Guilherme Miller e a Bíblia. Quer dizer para você que a Bíblia ela é um livro especial. O nosso problema é achar que a Bíblia foi escrita ontem na nossa língua, na nossa cultura. Não dá para a gente encará-la dessa maneira. Se você tirar a Bíblia de dentro do teu contexto, você provavelmente vai chegar a conclusões inadequadas acerca do seu conteúdo. É preciso estudar a Bíblia de acordo com o que Deus estabeleceu. É o método que ele usou para estudar a Bíblia. Quer ver, como a gente deve estudar a Bíblia? E Guilherme Miller foi fazendo exatamente isso. Quem foi Guilherme Miller primeiro? Desculpa, tinha que falar primeiro quem foi Guilherme Miller. Guilherme Miller foi um fazendeiro, filho de um fazendeiro lá dos Estados Unidos, que ele foi criado na igreja, mas na sua juventude afastou-se da igreja, se tornou um cético, acreditava em Deus, mas que Deus não se interferia na história da humanidade, até que ele foi desafiado a estudar a Bíblia verso por verso para tentar compreender aqueles versos que para ele eram contraditórios, aparentemente contraditórios. Então ele pegou a Bíblia na mão, pegou uma concordância na outra e começou de Gênesis 1 e foi estudando verso por verso, comparando o verso com outros versos. Aquele verso que era mais difícil compreender, ele buscava luz em outros versos, comparando texto com texto para chegar à compreensão. E aí ele foi construindo aí o seu relacionamento com Deus. Deus foi falando ao coração dele de maneira extraordinária. Ele de fato pesquisou a verdade como alguém que estava buscando um tesouro, sabe? E a sua fé foi recompensada em relação a isso. Então a pergunta é como que nós devemos estudar a Bíblia? Se você procurar na Bíblia um índice remissivo separado por assunto, você não encontra. Por exemplo, eu quero estudar sobre o estado dos mortos, né? O que acontece na morte. Então eu vou lá no índice remissivo, estado dos mortos, página 325, eu abro a página 325, vai ter tudo sobre a morte. Não foi assim que Deus planejou a Bíblia. A Bíblia é um compêndio de livros, não se esqueça disso. Ali tem 66 livros, 39 no Velho, 27 no Novo, e nós precisamos percorrer toda a Bíblia e sobre esse assunto. Por exemplo, eu quero saber sobre a morte, eu preciso ver o que Gênesis fala, o que Provérbios fala, o que os Salmos falam, o que o Evangelho de João fala, o que Apocalipse fala, e aí eu vou percorrendo toda a Bíblia, texto por texto, e eu vou construindo aí a doutrina do estado dos mortos, por exemplo, né? E assim com as demais doutrinas. Quem foi que fez isso antes de nós? O próprio Jesus. Jesus, quando lá estava caminhando com os seus discípulos no caminho de Emaús, eles estavam tristes, cabisbaixos, porque Jesus havia morrido. Eles não haviam entendido que era para isso que Jesus tinha vindo, para morrer pelos nossos pecados. E aí diz a Bíblia que ele começou por Moisés, os profetas e os salmos e explicou-lhes o que as escrituras diziam ao seu respeito. Olha só que interessante. Então, quando ele quis provar de fato que ele era o Messias e que tudo aquilo que passou-se com ele já estava profetizado, ele pegou Moisés, pegou os profetas, pegou os salmos e explicou para eles, ou seja, toda a escritura, todas as escrituras, né? Quer ver? Deixa eu ler para você como que a gente deve buscar o conhecimento. Isaías 28, o versículo 9 e 10 nos diz assim, ó: a quem, pois, se ensinaria o conhecimento e a quem se daria a entender o que se ouviu? Acaso aos desmamados e aos que foram afastados dos seios maternos? Porque é preceito sobre preceito, preceito mais preceito, regra sobre regra, regra mais regra, um pouco aqui e um pouco ali. Você percebeu que aqui está falando sobre a transmissão do conhecimento, né? A quem, pois, se ensinaria o conhecimento? Então, aí o profeta diz assim, ó, é regra sobre regra, é preceito sobre preceito, é um pouco aqui, um pouco ali. Então você vai pegando vários textos, pega lá em Gênesis, pega lá em Números, pega lá em Salmos, pega em Provérbios, pega em Eclesiastes, pega outros lá no Novo Testamento, e aí você tem o testemunho geral das Escrituras sobre aquele texto que você está estudando. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é isso, que nós precisamos ler a Bíblia toda para compreender o assunto e o seu testemunho geral
sobre aquele determinado assunto que queremos compreender, né? Deixa eu ler para você Provérbios 8, versículo 8 e 9. Escute bem. São justas todas as palavras da minha boca. Não há nelas nenhuma coisa torta, nem perversa. Todas são retas para quem as entende e justa para os que acham o conhecimento. Justas são as palavras de Deus, né? Para aqueles que acham conhecimento, para aqueles que buscam, né? Aqueles que entendem que realmente elas são justas. Então nós devemos buscar o conhecimento, não é uma coisa assim que sai de maneira miraculosa e entra dentro da nossa cabeça. Não, nós precisamos nos pôr em busca do conhecimento, do estudo, e Deus vai falando ao nosso coração, porque afinal de contas, quem é que nos leva à compreensão das Escrituras é o mesmo quem inspirou as Escrituras, que é o Espírito Santo. Olha o que Jesus diz aqui em João capítulo 16, versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. Olha aí que coisa interessante, tá vendo? Então Jesus deixou bem claro, é quem vai ser o nosso professor, nosso mestre no estudo da palavra, o Espírito Santo. E o Espírito Santo te leva a essa dinâmica, né? Então você vai lá em Gênesis, você vai lá em Salmos, você vai no Mateus, vai em João, e aí o Espírito Santo vai te guiando em todo esse estudo para compreender aquele assunto específico que você deseja compreender, né? Compreender. Muito bem. Quando o Guilherme Miller comparou verso com verso, o mistério da Bíblia se desvendou diante de seus olhos. Aqueles textos que ele achou que eram problemáticos, que eram contraditórios, eles se harmonizavam diante dos seus olhos, diante do seu estudo, né? Então ele examinou as profecias com a mesma diligência com quem estudava outras passagens da Bíblia. Aí chegou às profecias, ele tentou compreender. Agora, quando você chega em Daniel e Apocalipse, são literaturas simbólicas e você precisa decifrar os símbolos. É claro que ele deixou que a Bíblia própria se explicasse, né? Quer ver? Mas antes de falar sobre os símbolos, Daniel capítulo 1, versículo 17 nos diz assim, ó: ora, a estes 4 jovens Deus deu conhecimento, a inteligência e em toda a cultura e sabedoria, mas a Daniel deu inteligência de todas as visões e sonhos. Então veja que Deus dá inteligência para que Daniel pudesse compreender as visões e os sonhos. E você se lembra que Daniel viu coisas extraordinárias, né? Um dia ele estava olhando para o rio, ele viu lá um leão com 4 cabeças, 4 asas, viu um urso com unhas de ferro, viu um animal terrível, espantoso. Aí ele viu um carneiro com 2 chifres, ele viu um bode com um chifre só, que lutou contra o carneiro, e o bode com um chifre só, aquele chifre grande, notável entre os olhos, foi quebrado, subiu no seu lugar 4 outros chifres, e entre os 4, um que tomou o poder. Aí ele fica vendo essas coisas. É claro que Deus deu a Daniel a sabedoria, como diz aqui, né? Deu a inteligência de todas as visões e sonhos. Então é preciso buscar de Deus a interpretação. Eu não posso ir na filosofia humana, não posso ir na opinião dos seres humanos acerca dos símbolos, não. Eu preciso buscar de Deus a inteligência de todas as visões e sonhos. Lá no capítulo 2, versículo 45 de Daniel, capítulo 2, versículo 45, nos é dito assim, ó, escute bem. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Olha que coisa interessante. Viu aí? Havia aí um elemento para ser interpretado. Nabucodonosor viu aquela estátua com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre de bronze, as pernas de ferro e os pés misturados. Quer dizer, os pés eram uma mistura de barro e ferro. Ele viu uma grande pedra vindo e caiu nos pés da estátua e destruiu toda a estátua. Havia aí um elemento para ser interpretado. E onde Daniel encontrou a chave da sua interpretação? Ele diz ali: o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Ou seja, foi Deus quem te revelou.
né? Baseado justamente naquele texto de João 16:13, que fala que o Espírito Santo é que nos conduz a toda verdade, né? Queridos, é assim, ó, você tem que deixar a própria Bíblia se explicar. Por exemplo, quando você vê a Bíblia falando sobre besta, o que significa besta em profecia? Eu não posso aqui criar aqui um raciocínio humano para tentar decifrar. Não, eu só preciso ir na própria Bíblia. Por exemplo, quando fala de bestas, animais, né, em profecia, e reis, né, lá em Daniel capítulo 7, versículo 17, diz assim, ó, esses grandes animais que são quatro reis que se levantarão da terra. Percebeu aí? Olha que interessante, a chave profética aqui, ó. Quando a Bíblia fala de animais, besta é um animal. Então está falando de reis ou reinos, né? Reis ou reinos. Quando a Bíblia fala, por exemplo, de vento, o que significa vento? Você vai lá em Apocalipse e vai ver que Deus dá ordem a 4 anjos para segurar os 4 ventos para que não soprem sobre a terra. Gente, o que significa isso? Não tenta buscar a interpretação aí na filosofia humana. Vai na Bíblia, tenta buscar na Bíblia. Você vai encontrar essa resposta em Jeremias capítulo 49, versículo 36. Trarei sobre Elão os 4 ventos dos 4 ângulos do céu e os espalharei na direção de todos esses ventos, e não haverá país aonde não venha os fugitivos de Elão. Aqui você percebe um elemento maravilhoso na interpretação bíblica. Aqui está falando sobre a guerra que haveria de atingir Elão, né? E como que eu sei que é guerra? Olha o verso 37. Diz assim, farei tremer a Elão diante dos seus inimigos, diante dos que procuram a sua morte. Farei vir sobre os elamitas o mal, o brasume da minha ira, diz o Senhor, e enviarei após ele a espada até que venha a consumi-los. Está vendo? Está falando aqui de exércitos, está falando de destruição, está falando de morte. Vento em profecia se refere exatamente a isso, a destruição, certo? E o que significa águas? De lá, a besta estava sentada sobre muitas águas, né? Apocalipse 17:15 nos dá a interpretação. É somente aqui alguns versos que se nos servem de exemplo e podemos até continuar estudando mais outros elementos proféticos para entender o seu significado. Mas eu estou trazendo isso aqui para você entender que é a própria Bíblia que traz a sua interpretação. 17, versículo 15 nos diz assim: falou-me ainda, as águas que vistes, onde a meretriz está sentada, são os povos, multidões, nações e línguas. Percebeu aí? Interessante, né? Então, quando se fala de água na profecia, isso, quando se vai na profecia, você não vai num relato histórico, quando fala num livro histórico, água é água mesmo, água literal. Mas quando você vai na literatura apocalíptica, água não significa água significa povos, nações e línguas. Ou seja, então, se águas são povos, nações e línguas, a lógica nos leva que onde não há água é porque não há multidões, povos e línguas. Então, você percebe essa definição, né? E o que representa a mulher? Mulher representa aí igreja. Isso aí está lá em Jeremias capítulo 6, verso 2, você pode ler a Bíblia aí, Efésios 5, versículo 22 a 32, você vai ver isso também, né? E o que se refere a dia, quando a Bíblia fala em profecia, quando a Bíblia fala sobre dia, está se referindo aqui, claro, ao princípio dia-ano, né? Cada dia representando um ano. Baseado onde, pastor? Números capítulo 14, versículo 34, nos diz assim, ó. Segundo o número dos dias em que espiaste a terra, 40 dias, cada dia representando um ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades, 40 anos e tereis experiência do meu desagrado. Olha que coisa interessante. Esse mesmo princípio está lá em Ezequiel, capítulo 4, versículo 6. Quando tiveres cumprido esses dias, deitar-te-ás sobre o teu lado direito e levarás sobre ti a iniquidade da casa de Judá. 40 dias te dei, cada dia por um ano. Voltarás, pois, o rosto sobre os secos de Jerusalém, com teu braço descoberto, e profetizarás contra ela. Percebe que aqui está falando sobre profecia. Você vai deitar de um do seu lado 40 dias, porque cada dia representa um ano. Então, você percebe que dia
em profecia refere-se onde? Aí quando Guilherme Miller começou a estudar e aplicar esses princípios que ele mesmo compreendeu nas Escrituras, ele descobriu aí a relação que havia entre as profecias da volta de Cristo com o seu próprio tempo. Aí ele chegou à conclusão, meu Deus do céu, será que é isso mesmo? Porque eu estou estudando aqui a Bíblia e a Bíblia está me mostrando que Jesus vai voltar nos meus dias. Claro que ele chegou a essa conclusão e essa conclusão estava equivocada, mas Deus o abriu para ele, perante seus olhos, a verdade de que a Bíblia precisava ser estudada, precisava ser compreendida. Assim como na Reforma, Deus levantou a doutrina da justificação pela fé. Martim Lutero e tantos outros vieram estudando a Bíblia e compreenderam que a justificação era pela fé e não pelas obras, como acreditavam muitos naquela época. No tempo de Guilherme Miller, ele resgatou a doutrina da volta de Cristo antes do milênio. Isso é chamado em teologia de pré-milenial, ou seja, antes do milênio. E aí essas profecias ele foi decifrando, foi buscando compreensão na própria Bíblia, deixando que a Bíblia se explicasse, e aí ele chegou à conclusão de que Jesus voltaria no seu tempo. Nós vamos ver isso até o final da semana, como que foi essa conclusão. Mas você percebeu que isso trouxe alegria, trouxe ânimo, trouxe vigor para Guilherme Miller, porque ele já não acreditava mais na Bíblia, ele era um cético, ele era teísta, né? Acreditava em Deus, né? Mas que Deus não se interessava pelo bem-estar da humanidade, que a humanidade estava a ver navios, né? E Deus estava lá do alto do seu trono somente vendo tudo sem sequer interferir. Mas quando ele estudou a Bíblia, o vigor espiritual entrou no seu coração mais uma vez. E ele foi levado a um relacionamento mais próximo com Cristo. Isso trouxe benefício espiritual para ele. Então, meu amigo, a mesma coisa acontece conosco. Então, quando você for estudar a Bíblia, não se esqueça disso, viu? Um pouco aqui, um pouco ali. Busca a compreensão de Deus, porque Deus é quem dá o conhecimento, a inteligência, assim como deu para Daniel. Através do quê, pastor? Através do Espírito Santo, ele nos guiará a toda a verdade, e aí você vai compreender aquilo que é preciso você compreender para que você esteja feliz diante de Deus. Que o Senhor Jesus, que o Espírito Santo o guie nessa busca incessante de conhecimento. Ore comigo. Pai querido, obrigado por sua bondade e misericórdia de nos dar a tua palavra, mas também o Espírito Santo para que nós a compreendamos. É só através dele, não há outro meio. Ilumine nossa mente, nosso coração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você, querido amigo, querida amiga. Amanhã continuaremos aqui a nossa jornada, os 2.300 dias de Daniel 8,14. Você não perde por esperar. Aproveite bem o seu dia.